Queridos do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em seu coração, amém? Maravilha! A fé que está acima da razão. Este é o nosso 12º passo na caminhada com o Senhor, amém? Vamos aqui para a nossa caminhada. Você quer pegar a sua Bíblia aí, capítulo de número 1, verso de número 12, e depois nós vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11, tá? Se houver o desejo no seu coração, aqui em Sumaré nós temos 3 igrejas, uma aqui no Silva Azevedo, uma lá no Recanto dos Sonhos e outra no Jardim da Horto. Os endereços estão dispostos aí. Nós temos reuniões públicas, né? Reuniões abertas às quartas-feiras, às 7h30, e no da Horto, assim como no Recanto, o culto lá acontece aos domingos às 19 horas. Aqui na nossa sede às 9 da manhã e às 18 horas, se você quiser participar com a gente, será um prazer, viu? Você é bem-vindo a participar conosco, tá certo? Estamos vivendo em nossas reuniões a vida por fé e não por vista, tá? E lembrando que você pode compartilhar essa mensagem, você pode, né, fazer um devocional com a sua família. Olha que maravilha, quantas opções através dessa mensagem você pode transformá-la, né, em algo bom para você, para as pessoas que você ama, e como nós temos falado, até mesmo aquelas que nós não amamos, porque o próprio Cristo nos chama a abençoar a vida dos nossos inimigos, né? Olha que coisa gloriosa. Jeremias capítulo 1, verso de número 12. Você viu bem, disse o Senhor, isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Ou seja, os olhos de Deus estão sempre atentos. Agora vamos lá para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 55 e o verso de número 11. Isaías 55, 11. O mesmo acontece à minha palavra, eu a envio, e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Ou seja, a palavra de Deus sempre vai produzir aquilo que Ele quer que seja produzido, tá? Não caia na cilada de imaginar que recitar texto bíblico vai produzir o que você quer. A palavra de Deus foi escrita, foi deixada para cumprir um propósito, que é o propósito de Deus e não o meu, tá? Entenda bem isso. E eu posso ser abençoado por essa palavra, amém? A fé está acima da razão. Israel passou por um momento, eu acho que inimaginável na cabeça de muita gente. Porém, eu indico para você um site chamado Missões Portas Abertas. Você deveria procurar por esse site. Coloca lá no Google, Portas Abertas. Lá você vai encontrar as obras de missões que são realizadas no mundo, principalmente na janela 1040, que é dentro da configuração ali do mapa mundi. A janela 1040 é onde está o Oriente Médio, tá? Os países muçulmanos principalmente, onde infelizmente existe muita perseguição religiosa, muita guerra. Aí você vai conhecer um pouquinho do que é servir a Deus de verdade, do que é ter o coração nas coisas de Deus verdadeiramente, tá? Então Israel estava passando por um momento de crise inimaginável, como eu falei. Inimigos haviam cercado a cidade, e o momento era tão duro, tão péssimo, que algumas pessoas estavam comendo esterco de passarinho. Aí vai, puxa, caramba, mas por quê? Cidade cercada pelos inimigos, já não tinha água e não tinha comida para sobreviver.
Eu assisti um filme muito antigo chamado Perdido nas Cordilheiras dos Andes, uma coisa parecida com isso, de um avião que caiu, e porque o resgate não conseguiu identificar o local onde eles haviam caído, para eles não morrerem, eles começaram a comer da carne das pessoas que tinham morrido na queda. O ser humano, a sua natureza é incrível. O instinto de sobrevivência do ser humano é algo que faz ele fazer algumas coisas que você talvez duvide. Bom, eu sou um militar da reserva e eu tive uma experiência chamada sobrevivência na selva, de onde você aprende a tirar recursos, de onde você pensa assim, puxa vida, mas será mesmo? Sim. Eu não tenho problema com isso, compreendo muito bem essa ideia de gente que está morrendo e que as fezes dos pássaros se tornou em alimento. Para você ter noção da gravidade da situação deles nesse momento, aqui na história conta que duas amigas, elas tinham duas crianças bem novas, pelo jeito criancinhas pequenas mesmo daquelas que ainda mamavam, e elas entraram num acordo para não morrerem de fome. Decidiram que num dia mataria o filho de uma e comeria, e no outro dia mataria o filho da outra e comeriam. Aí você fala, caramba, mas que absurdo. Bom, é que talvez você não tenha chegado a um extremo como esse, você não tenha vivido uma situação como essa, tá? E aí é claro que a gente já pensa logo na questão da razão, tá? Então vou aqui abrir o segundo livro dos Reis, o capítulo de número 6, se você quiser acompanhar comigo aí, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, o verso de número 28, diz assim: aqui está a situação que o povo havia passado, tá? Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, o rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve uma grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendido por 960 gramas de prata, ou seja, era um absurdo comprar uma cabeça de um animal por um preço desse, e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: ó meu senhor, ó rei, por favor me ajude. Imagina a angústia dessa mulher, o desespero dela. Ele respondeu: se o senhor não a ajudar, o que eu posso fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na presença de uvas. Mas depois o rei perguntou: qual é o seu problema? E ela respondeu: esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Olha só o desespero. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte disse a ela: mate agora o seu filho para que a gente possa comê-lo. Eu imagino que essa criança deveria ser pequena, para duas mulheres comerem uma criança, e já no outro dia está matando outra. Quando o rei ouviu isso, ele entrou em desespero. Quem não entraria, né? Quem não ficaria desesperado? Quem não ficaria? E foi exatamente nessa situação que o profeta Eliseu aparece dizendo: olha, Deus está mandando dizer que amanhã, a estas horas, haverá comida suficiente para todos comerem. Aí apareceu um cidadão do nada lá. Sempre tem alguém, né? Sempre tem aquela pessoa que, diante de uma situação assim, e que alguém diz que algo diferente vai acontecer, ele sempre grita, ele duvida. Imagina, acabou, já era. Que é isso? Impossível que algo aconteça. Aquele tipo de gente que duvida da palavra ou do que possa acontecer. E esse cidadão aqui, ele falou: nem que Deus faça janelas nos céus, isso jamais vai acontecer. A fé está acima da razão. Eu vou contar para você aqui um testemunho que eu vivi. Nós estávamos voltando de uma viagem da casa da minha sogra, eu, a minha esposa, e
uma prima e 3 filhos dela. Nós tínhamos passado alguns dias em Santa Catarina, felizes da vida, e estávamos voltando para casa. E por infelicidade, no meio do caminho, eu vim a perder o controle do carro e bateu o carro. Até aí tudo bem, bati o carro. Quando o carro parou e tudo mais, começou o desespero. Por que desespero? Porque eu rodei na pista, perdi o controle e entrei de ré no barranco. E aí tinha sacola para todo lado, até para não ter machucado mais a minha esposa. Acabei segurando ela pelo braço, porque o carro bateu na lateral. Foi um acidente terrível. E daí a nossa prima gritou, falou assim: nossa, o bebê não está mais na cadeirinha. Eu falei: como que o bebê não está na cadeirinha? Aí o carro parado, todo arrebentado, e realmente não estava. Eu ouvi que o bebê gemia e o meu coração já apertou na hora, que se o bebê não estava na cadeirinha, não estava dentro do carro e ele gemia, a minha mente foi longe, meu amado. Daí a nossa prima entrou em desespero, porque uma das meninas que estava sentada na lateral do carro, o carro quando bateu, ele pegou no barranco, algumas pedras caíram para dentro e ela bateu a cabeça. Até então a gente não sabia, mas ela estava com um ferimento bastante sério na cabeça. E eu, para falar a verdade, eu fiquei ali como que sem reação. Falei: meu Deus, e agora? Uma das meninas que acordava e desmaiava, o bebê que estava para o lado de fora do carro, ele só tinha 4 para 5 meses, e eu tinha que descer do carro. Eu abri a porta do carro e fui procurar o bebê. Na minha razão, eu não preciso nem explicar muito para você, né? Na minha razão, um bebê de 4 meses que saiu da cadeirinha, voou para fora do carro, você já imagina em que situação ele estivesse. Eu encontrei ele debaixo do motor do meu carro e ele resmungava. E o mais incrível é que ele resmungava porque estava escorrendo óleo do motor e pingando no bracinho dele. Ele não tinha um arranhão. Eu glorifiquei a Deus de um jeito. Eu falei: meu Pai, o Senhor está nos guardando. Lembra aquela mensagem que eu falei para vocês, da cova dos leões, e ser jogado e sair dali vivo? Eu peguei ele nos meus braços, o abracei e fiquei olhando para o corpo. Ele não tinha um arranhão. Eu não sei por onde ele saiu, se foi pelo vidro de trás que tinha quebrado, pela lateral, eu não sei. Eu sei que quando eu saí do carro, que eu peguei ele debaixo do carro, ele resmungava exatamente porque o óleo pingava no braço dele e ele não tinha um arranhão. 4 meses. Viver por fé e não por vista. Aí a nossa priminha querida, muito sangue saía. E o mais incrível foi que a Polícia Federal rodoviária, ela estava descendo a estrada no sentido contrário, e ele viu a hora que eu rodei o carro e bati. Ele no mesmo instante chamou uma viatura do SAMU, porque ele sabia que tinha sido sério. Pelo impacto, ele viu tudo. E quando nós saímos do carro, que nós conseguimos tirar todo mundo, e aí tinha o desespero com relação à nossa prima, a mais nova. Porque a hora ela acordava, ela desmaiava, a hora acordava, desmaiava, acordava, desmaiava. A mãe das meninas clamando ao Senhor. E eu entendi naquele dia, exatamente naquele momento, que tudo aquilo estava além do meu controle, estava além das minhas condições, e de que Deus já estava ali trabalhando, porque eu tinha acabado de presenciar um milagre. Eu tirei o pequenininho de 4 meses debaixo do motor do carro, como se ele tivesse voado para fora, alguém tivesse pego ele no ar, eu não sei, e tivesse colocado ele deitadinho ali.
O carro com certeza passou pelas rodas traseiras por cima dele, até que ele ficou ali, bem no meio onde o carro havia parado. O SAMU veio, pegou minha esposa, pegou eles quatro, melhor dizendo, e foram embora, e eu fiquei para trás. E a história foi assim, levou para médico e tal, e eu demorei ainda, acho que 1h30, 2 horas, mais ou menos, até que eu cheguei no posto da polícia rodoviária, porque tinha que acertar a questão de remoção do carro, arrumar as malas e tudo mais, quando a ambulância dos paramédicos voltou para o posto policial. E eu me lembro que o paramédico me procurou e falou assim: meu jovem, você está bem e tal? Eu falei: não, estou bem. Olha, você acredita em Deus? Eu falei: claro, acredito. Eu acabei de presenciar um milagre. Eu falei assim: então, se você acredita em Deus e você confia muito nele, você ora, porque aquela menina que se machucou, o caso dela é muito grave. Se ela sobreviver, ele disse bem assim para mim: se ela sobreviver, ela nunca mais vai andar. Eu confesso para vocês que meu coração apertou naquela hora. Se ela sobreviver, ela nunca mais vai andar. Foi o que ele disse para mim. O trauma foi muito sério. E aí foi uma série de questões. Eu fui levado para a polícia civil para lavrar boletim de ocorrência por causa das vítimas e tudo mais. Eu sei que nós nos acidentamos ali entre 2h30 e 3 da tarde. Quando eu fui reencontrar todo mundo, era 3 horas da manhã, quase 12 horas depois. E o meu coração apertado, porque eu não sabia da situação. Aí a minha esposa e a mais velha estavam num lugar, o meu pai foi lá me buscar, e depois a gente foi para o outro hospital e tal. Quando nós chegamos lá, e a mãe dela nos contou a gravidade da situação dela, eu dentro de mim me confortava por eu ter visto um milagre. E você pode dizer aí no seu coração: esse pastorzinho está contando coisa para fazer a gente alimentar a nossa fé. Meu jovem, eu não preciso disso, eu vivi isso. E você crendo ou não, eu vivi isso. E a nossa família mora aqui na cidade. Se um dia você quiser perguntar para eles se foi exatamente assim, pergunte. E eu me lembro que ela disse assim: Jean, ela contou para nós que, eu não me lembro bem o detalhe, se foi antes da cirurgia ou depois da cirurgia, mas muito provavelmente antes da cirurgia, que já era uma cirurgia de alto risco, porque mexia com o cérebro. Ela teve um traumatismo sério no cérebro, que ela viu um homem de branco entrando no quarto e ele estava cuidando dela. E eu falei: Deus, o Senhor é muito bom. Só para você entender tudo, a questão da fé acima da razão. Eu tinha acabado de testemunhar o livramento daquela pequena criança de 4 meses que saiu para fora do carro e ele não tinha um arranhão no seu corpo, um arranhão. Eu sei que naquele momento eu não tive tempo para pensar em orar, pedir a Deus misericórdia, não tive tempo. E você que fica com essa história: quando o negócio rolar eu peço perdão, não entra nessa. Se você não estiver com a sua vida em Deus, talvez você perca tudo que você já construiu, tudo que você já alcançou na sua vida. Eu não tive tempo para isso, mas eu sabia que Deus estava me guardando. Eu sabia que Deus, de alguma maneira, Ele proveria recursos e saída. Tem gente que não acredita nisso, como esse alto oficial do comando. Você é maluco? Que um profeta falou? Como é que um profeta falou o que aí? Que Deus vai livrar, que Deus vai dar comida, que Deus isso, Deus aquilo. Só para encurtar a história para você, para nós não sermos muito longos aqui, com certeza eu já devo ter passado muito tempo. O nosso querido amiguinho de 4 meses, ele deve estar, acho que com uns 17, 18 anos, eu não sei muito bem a idade dele. Ela, que se sobrevivesse nunca mais andaria, está namorando. Acredito que vai casar logo. Eles vão ouvir essa mensagem. Vai casar logo e está perfeita. Então eu sei que às vezes aparecem pessoas cheias de razão. É impossível, não dá. Mas eu estou aqui falando para você de algo que, assim,
Eu acredito nessa vida a qual eu estou ministrando para você. Eu confio. Eu sei que às vezes a razão, ela até coloca algo bem claro diante dos seus olhos, que você fala, puxa, é impossível que aconteça algo diferente disso que eu estou vendo. Eu não tenho medo do que eu estou ministrando para você. Eu sei que a fé sempre está acima da razão. Talvez você não enxergue, talvez dentro da sua mente, na sua cabeça, você diga, acabou, é o fim. Mas Deus sempre tem uma saída. Amém? Seja bênção, por Ele abençoado, e viva pela fé. Mas viva pela fé verdadeiramente. Se você fala que acredita em Deus, viva para Deus. Se você fala que ama a Deus, se comporte como alguém que de verdade ama, que dá a vida por Ele, que se entrega a Ele. Coloque seu coração nas mãos dEle. Esse testemunho foi algo glorioso dos muitos que nós vivemos, e ele revela bem exatamente a ideia de pessoas que olham à sua volta e eles ficam sem esperança, sem direção, mas Deus sempre nos dá um sinal de que Ele está presente. Ele me deu um sinal no bebê, e eu não tive dúvidas de que Ele não estava ali, Ele estava lá. Confie no Senhor, entregue seu coração a Ele, e tudo Ele fará. Deus te abençoe, fica na paz.